ao que nele crer. E tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho
Bom dia, irmãos. Bom dia. O hino que nós vamos cantar agora, para a gente começar bem alegre, a gente convida a se colocar em pé desde já. Fala assim: logo de manhã eu quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. Então, nessa oportunidade nós temos de falar isso com o Senhor. Senhor, eu quero te buscar, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero ouvir a tua voz, através das músicas, através da pregação, através das orações. Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero tua presença em minha vida. Vamos cantar isso, louvando ao Senhor? Bom dia, irmãos. Podeis assentar. Uma alegria muito grande poder estar aqui, ver os irmãos. Hoje choveu um pouquinho e os irmãos estão aqui presentes, isso é muito bom. Os irmãos terem essa percepção da necessidade de estarmos vindo à casa do Senhor, começar a semana na presença do Senhor. Quando a gente começa a semana na presença do Senhor, vindo à igreja, o resto da semana vai sendo mais suave. Não os problemas deixarão de acontecer, mas a gente está bem mais reforçado. Não só espiritualmente, mas também depois num café desse caprichado, né? A gente fica também muito mais animado. Meus irmãos, eu gostaria só de ressaltar um aviso. Desculpa, quero também, como de costume, dar boas-vindas aos irmãos que nos acompanham pela internet. Você que está aí também com seu aparelho ligado, nossos visitantes, sejam bem-vindos ao nosso culto. Enfim, irmãos, eu gostaria de ressaltar a respeito dos ministérios que foram listados lá embaixo, no corredor, para que os irmãos citem quais os ministérios que vocês gostariam de participar.
Eu estou muito feliz porque já vi bastante nomes ali, mas você precisa colocar o seu nome. Tem uma lista de oportunidades para que você participe no ministério que você acha que se identifica mais. Então, meus irmãos, nós deixaremos ali por um período a listagem de cada ministério para que você coloque o seu nome, para que o ano que vem você também participe. Eu tenho entendido que para que nós cresçamos na nossa vida espiritual, nós precisamos servir. E a oportunidade que a igreja dá em servir é muito grande, há muitas oportunidades. Então eu tenho certeza que se esse ano você não teve essa oportunidade por causa de pandemia e outras questões, não deixe que isso se repita para o ano que vem. Invista lá na sua vida espiritual, na sua família. Deus nos dá dons, o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos servi-lo e servi-lo com empenho. Então não deixem de colocar os seus nomes ali nos ministérios. Meus irmãos, essa é a única questão que eu gostaria de ressaltar por enquanto, e vamos orar. Hoje o nosso tema é lições que nos ensinam a permanecermos em pé na caminhada cristã. Deus permite que nós passemos por lutas, dificuldades, aprendamos algumas lições para que cresçamos na nossa caminhada e através das nossas experiências ensinemos a outras pessoas que vêm atrás de nós. Vamos orar. Pedimos agora, acabamos de cantar, logo de manhã, quero te buscar. Fechamos os nossos olhos e viemos a pedir para que o Senhor faça desse culto um culto especial, que não seja apenas um momento qualquer, mas que seja um momento de edificação, momento de petição, momento de arrependimento, de entrega, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Logo de manhã quero te buscar, quero ouvir a tua voz, Senhor, quero derramar o meu coração. Foi isso que nós cantamos aqui, e por isso nós iremos orar nesse sentido, para que isso seja um fato na nossa vida. Ó Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui como seu povo. Muito obrigado porque o Senhor tocou os corações dos irmãos para que ligassem seus aparelhos. Muito obrigado porque o Senhor trouxe visitantes para estar em nosso meio, cultuando a este Deus vivo. E nós cantamos aqui, logo de manhã, queremos te buscar. Isto é um fato, estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus, para buscarmos a tua presença. Queremos, ó Pai, ser restaurados. Queremos, ó Pai, dizer para o Senhor que a tristeza já não vai existir ao longo deste culto. Queremos dizer para o Senhor que aquela ansiedade, ela vai cair por terra. Queremos dizer para o Senhor que já a nossa tristeza, o nosso pranto já está se transformando em alegria, porque viemos aqui para te adorar. Não é cabível um crente do Senhor estar na presença do Santo Deus com os olhos tristes, com o coração ferido. Nós estamos aqui, ó Pai, diante da tua santidade, porque nós sabemos que só o Senhor tem poder para restaurar as nossas alegrias, restaurar a nossa felicidade. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui entregando a Ti o nosso louvor, entregando a Ti o nosso coração, entregando a Ti todo o nosso ser. Ó Pai, que o Senhor faça a Tua vontade nas nossas vidas, que a palavra que será proferida nesta manhã venha responder às nossas orações, venha acalentar a nossa vida, venha trazer paz, porque nós precisamos de paz, e a paz de Cristo que excede todo entendimento, é essa paz que nós podemos alcançar pela fé no próprio Filho de Deus, no seu Filho. Ó Pai, obrigado por tudo, rogando perdão pelos nossos pecados que impedem o agir do Senhor na nossa vida. Essa, portanto, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na caminhada cristã, precisamos nos alegrar em estarmos na casa do Senhor e em comunhão com nossos irmãos.
Salmos 122, versículo 1 diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre? Amém? Então coloque-se de pé, porque nós temos a razão de estar alegre, nós temos a razão de cantar louvores ao Senhor, porque Deus, em Cristo Jesus, nos deu um grande amor, demonstrou um grande amor por nós, porque Deus em Cristo nos formou igreja, e por isso nós temos essa comunhão gostosa, e podemos cantar: Senhor, por essas razões eu falo do Teu amor, por essas razões eu falo do Teu poder, por essas razões eu estou aqui adorando o Teu santo nome, por essas razões. Seu perdão.
Baixe sua cabeça, por favor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui adorando como igreja do Senhor, como igreja de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos várias razões para estar aqui. Razões de te adorar, porque o teu amor é imensurável, Senhor. Teu amor é sem igual. E o Senhor, nós temos a oportunidade de estar aqui por razões de evangelizar, de proclamar o teu santo nome. Senhor, nós temos razões aqui pela fé que há em nosso coração em ti. Senhor, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor faz em nossas vidas, faz nessa igreja, que nós possamos continuar com várias razões dentro do nosso coração, firmadas para que nós possamos pregar a tua palavra, tempo a fora de tempo, em nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar? Eu estava pensando nesse louvor que diz que por isso eu te louvo, por isso eu te adoro. O inimigo, ele usa circunstâncias na nossa vida para nos calar. Ele quer nos ver calados. Ele não quer que nós falemos do amor de Deus. Então, é um problema em casa, é um emprego, é um problema na escola, porque você calado, ele sabe que a palavra de Deus, a revelação de Deus não se perpetuará. Foi o que nós estudamos nesta manhã. Você calado, Deus não será conhecido pelos seus amigos, e é isso que Ele quer. Ele não está preocupado somente com você, Ele está preocupado em você se calar, ou continuar falando das maravilhas dEle na sua vida. Então, mesmo vindo os problemas, não cale, louve, adore ao Senhor, porque você vai ver a mão dele agindo na sua vida. Amém? Meus irmãos, vamos fazer a leitura bíblica, mesmo assentados como os irmãos estão, ela vai ser responsiva, com base em Atos, capítulo 8, versículo 1, versículos 4 a 6, 8 e 12. Eu começo, né? Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Congregação. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo ali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. E houve grande alegria naquela cidade, todos. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Amém. Na caminhada cristã, precisamos aproveitar ao máximo os ensinos ministrados e transmitir a outros o evangelho da salvação. Este é um momento de dedicação de vidas e bens. Aqueles irmãos que puderem estar nos ajudando nas obras que a igreja está realizando. Hoje nós pudemos ver ali o piso que foi comprado. Temos agora o desafio dos vidros, desafio da colocação do forro, e por isso nós, aqueles que puderem estar ajudando extramente, né? Será que eu posso colocar assim? Seria muito bom, meus irmãos, para nós acabarmos a obra da Casa das Crianças, assim como o banheiro, precisamos colocar os vidros. Deus abençoe cada um. Salva-me.
estamos aqui, ó Pai, para agradecer, Senhor Pai, esses dízimos, Suas ofertas, meu Pai, a qual os irmãos trouxeram à Tua casa, Deus. Ó Deus, mesmo nesse tempo difícil, mas o Senhor tem honrado cada um, ó Pai, para contribuir, Senhor, para o Teu progresso aqui na terra, Deus. Ó Pai, abençoa a cada irmão, aqueles também que não puderam fazer, meu Pai, que na hora oportuna, meu Pai, eles venham trazer seu dízimo, suas ofertas à Tua casa, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Na caminhada cristã, temos o dever de anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Com base em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto aqui já é um fato nas nossas vidas, porque nós já somos os escolhidos do Senhor, e nós já dobramos os nossos joelhos diante do Senhor. Então isto não é pertinente a nós em relação ao mundo, porque isso já é um fato em nossas vidas, e por isso que nós oramos, buscamos a Deus em oração, foi por isso que nós humildemente nos quebrantamos diante de Deus, porque nós já sabemos da glória de Cristo em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, nesse momento de gratidão, eu sei que os irmãos têm muitos motivos para agradecerem, talvez alguma coisa no coração que alguém não saiba, mas Deus falou pessoalmente a cada um. Eu gostaria de também ressaltar aqueles aniversariantes que celebram mais um ano de vida, que é a irmã Ana Flávia, dia 18, agora, recente, segunda-feira passada, Sebastião Aparecido, a irmã Vivian, irmão Sebastião está aí? Não, né? Trabalhando. Então, diga a ele meu grande abraço, dê ele meu grande abraço. Amém? Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus por essas vidas, pela Ana Flávia, Vivian, irmão Sebastião, pessoas preciosas para o reino de Deus, atuantes. Eu sei também que você tem um motivo para agradecer. A nossa igreja tem um espírito de gratidão, tantas coisas Deus tem realizado nas nossas vidas, na obra da igreja, na vida de cada um, tantas curas. Gostaria de convidá-lo para que fechasse seus olhos e reconheçamos a soberania de Cristo em nossas vidas, aquele que pode todas as coisas. Pai querido, agora é hora de nós agradecermos. O Senhor nos ensina a termos um espírito de gratidão, dizer muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor concedeu mais um ano de vida ao irmão Sebastião, à irmã Ana Flávia, à irmã Vivian. Pai querido, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida deles, que o Espírito do Senhor revista cada coração, que o Senhor conceda-lhes saúde, sonhos realizados, que o Senhor dê a eles, ó Pai, tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, e no tempo do Senhor as coisas se concretizem, não conforme a vontade de cada um, mas conforme a vontade do Senhor. Ó Pai, que eles possam continuar sendo bênçãos nas suas famílias, em seus trabalhos, em seus afazeres, e aqui também, ó Pai, na tua casa. Ó Pai, são pedras preciosas. Não permita, ó Pai, que as lutas dessa vida venham tirá-los da presença do Senhor. Ó Pai, obrigado por todos os irmãos que estão em pé, testemunhando a gratidão que eles têm por tudo o que o Senhor tem feito em suas vidas.
São muitos clamores também, são muitas petições também, mas são maiores as gratidões. O Senhor recebe todas elas e nos retribui conforme a tua vontade. Ó Pai, que o Senhor possa sempre colocar em nosso coração um espírito de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que as lutas são grandes, sabemos, ó Pai, que às vezes tentamos desistir, pensamos até em desistir, mas, ó Pai, que o Espírito do Senhor venha renovar as nossas forças nesta manhã, que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e não para o problema, possamos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada escapa dos teus olhos, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, é tudo o que precisamos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém, que o Senhor abençoe a cada oração. Podeis assentar. A Larissa já chegou? Já chegou? Então, nós vamos agora nesta manhã chamar a Larissa aqui com a Lorena. Está lá embaixo. A Larissa, ela já esteve aqui, trazendo a sua filha para nós orarmos, apresentando a Lorena à igreja. E ela, não sei se há algum parente seu aqui com você, não? Ela gostaria que nós orássemos para abençoar novamente a sua filha, recebêssemos uma lembrancinha, ela recebesse uma lembrancinha do Ministério Infantil. Eu vou chamar aqui a Roberta, a Laila, para que dê continuidade à apresentação da Lorena. Bom dia, igreja. Bom dia, Larissa. Nós estamos aqui agora representando o Ministério Infantil dessa igreja, tá? A Lorena, tão pequenininha ainda, e já está aqui sendo apresentada ao Senhor na nossa igreja. E eu quero que você sinta-se abraçada pelo nosso ministério. E quando você precisar, a gente está aqui. Quando você puder trazer, né, a Lorena, a gente tem todo um trabalho infantil e nós estaremos acolhendo ela com todo o amor, todo o carinho. E eu queria deixar para você agora uma palavra que encontra-se lá em Mateus 19:14, que diz assim: Então disse Jesus: Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Deus ama as crianças, Deus ama os adultos e as crianças. E Ele ama e se preocupa com cada criancinha. Então, assim, é nossa obrigação, nosso dever enquanto mãe, você agora, né, tá orientando ela nesse caminho. Então, assim, a gente está aqui para te ajudar, para te apoiar quando você precisar, tá? Deus abençoe você e a Lorena. E nós estamos aqui para entregar um pequeno presentinho para ela, tá bom? Pastor Gerson. Saúde, Lorena, saúde. Vamos ficar em pé, vamos lá para essa menina, é sua mãe? Larissa. Larissa é a mãe e a Lorena é a filha. Que prazer receber vocês. Que alegria. Vamos criar a Lorena no caminho do Senhor. Isso vai depender de você, viu, Larissa? Se você trazê-la, nós nos comprometemos de ajudar você e a Larissa na presença de Deus. Estenda a mão de vocês para cá, irmãos meus, e vamos entregar a Lorena nas mãos do Senhor. Deus bendito. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor permitiu que a Lorena fosse gerada.
e que ela viesse ao mundo. É uma alma imortal, pela qual Jesus Cristo deu sua vida na cruz do Calvário. E quando essa menina crescer, chegar à idade da razão, que tu te reveles a ela, de tal maneira que ela te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E que ela seja do Senhor, e que a sua mãe, a partir de hoje, continue trazendo-a à tua casa, a fim de que ela possa aprender as coisas de Deus. Oh Deus, abençoe a mãe dessa criança, abençoe também esta criança. Nós queremos consagrar essas vidas ao Senhor e pedir que o Senhor possa proteger essas vidas tão preciosas e que a igreja também possa investir, o nosso ministério infantil possa cuidar da Lorena e nós todos possamos cuidar da sua mãe, de tal modo, nosso Deus, que nós caminhemos juntos para o reino celestial. Eu quero te pedir que o Espírito Santo do Senhor tome conta dessa menina e que o sangue de Jesus possa protegê-la de todos os males possíveis e que a sua mãe também tenha o seu coração transformado, regenerado, que ela seja uma cristã firme e nos ajude na formação da própria filha. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Mais palmas para Jesus, né? Deus abençoe. Deus abençoe, Lorena. Lorena, Deus abençoe você, minha filha. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Vamos sentar, irmãos. Vamos orar pelas crianças agora, chamar as crianças para que cheguem até aqui. Nós vamos orar pelo Pedrinho. Pedrinho, essa semana ficou meio febril, mas está quase bom, né, irmã Lara? Orar também porque ontem nós estivemos com uma classe nova, a classe de discipulado 1, juniores, e foi muito bom o momento que nós tivemos ali. Quem está aqui que esteve na classe ontem? Levanta a mão. Está faltando uma, né? A Júlia. Mas foi muito bom, meus irmãos. Os pais participaram também e aprendemos muitas coisas juntas. Não foi, Pedro? Isso aí, né? Então vamos orar. Pai Celeste, mais uma vez queremos te agradecer pela vida dessas crianças. Ó Pai, o Senhor sabe o quanto a sua igreja tem sido incomodada para cuidar dessas crianças, zelar pela vida espiritual delas, para que elas sejam melhores do que nós somos. Ó Pai, que o Senhor venha derramar o teu poder no coração de cada uma, para que elas possam ser crianças obedientes, não somente aos pais, mas acima de tudo ao Senhor. Abençoe a tia que estará ministrando a palavra, que o Senhor também use a tua serva. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Ivan. Nós é um prazer muito grande poder retornar aqui ao púlpito da Igreja Batista Central em Barra Mansa para compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesta manhã. Eu pedi autorização ao pastor Wellington para quebrar um pouquinho o protocolo e usar alguns minutinhos para fazer uma homenagem. Eu queria convidar o pastor Gerson Januário que viesse aqui à frente. Por favor, pastor. Essa breve homenagem é a minha gratidão perante a igreja
pelo incentivo que eu recebi do pastor Gerson para a minha jornada acadêmica a nível de pós-graduação. Há anos atrás, o pastor Gerson, conversando comigo, disse: pastor Ivan, o irmão tem que entrar para o mestrado, o irmão tem que entrar para o mestrado. E eu segui as orientações do pastor Gerson. Eu quero passar para as mãos dele hoje a minha dissertação de mestrado, defendida em 2012. E depois do mestrado, teve o doutorado, que virou um livro. E eu quero passar também para as mãos do pastor Gerson, para que ele guarde como lembrança do incentivo que ele me deu e da consequência do incentivo. Mestrado e doutorado. Maravilha, né? Maravilha. Mostrar para lá, vai. Virar. Muito obrigado, pastor Ivan. Muito obrigado. Eu gosto de incentivar as pessoas. E eu via no pastor Ivan uma potencialidade acadêmica muito grande. E um dia eu falei, pastor Ivan, não precisa dar continuidade aos seus estudos. A sua inteligência você monta uma inteligência brilhante. E ele falou nada. O Ivan, assim, ele não fala. Você fala uma coisa com ele, não fala nada, não responde nada. Mas vai e faz. Quando você percebe, já fez. Aqui está, então, a dissertação de mestrado. E diga-se de passagem, nota A. Ou seja, nota 10. O conceito A, os irmãos sabem que é o maior conceito, não é isso? E também no doutorado, conceito A. Você imagina. E eu fico muito agradecido a Deus pelo fato de ter me usado para incentivá-lo a estudar. A mesma coisa estou fazendo com o nosso pastor. E falei, pastor Wellington, o irmão precisa fazer o mestrado. Foi, fez o mestrado. E agora falei, pastor, você precisa fazer o doutorado. Está fazendo. Está passando um sufoco danado, mas está fazendo. Falei, vai que eu ajudo. Estude esses 4 anos, serão difíceis, mas eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para assumir o púlpito, fazer visita, fazer tudo que for necessário para que daqui a 4 anos o irmão esteja exatamente como o pastor Ivan. Muito obrigado, pastor Ivan. Deus abençoe o senhor e que Deus seja louvado por essas condições espirituais e acadêmicas que Deus lhe deu. Deus o abençoe. Vamos, pastor Ivan. Irmãos, a nossa reflexão nessa manhã se encontra baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, versículos 7 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 12. Essa é uma das passagens que muitas vezes nós passamos por cima e não percebemos a profundidade das lições que esta sessão, chamada de perícope, tem para nos dar. E nós iremos, nesta oportunidade, refletir nesses versículos e tentar encontrar lições que nos ensinem a como permanecermos em pé, analisando uma queda. E esse é o nosso objetivo. Vamos ler o texto, Atos 20, versículos 7 a 12. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui em mãos, vocês podem acompanhar na versão que vocês têm em suas Bíblias. Atos capítulo 20, versículos 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse:
não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações. Com base nesse texto, também consultando outras passagens das Escrituras, nós refletiremos subordinados a esse tema. Lições de uma queda que nos ensinam a permanecermos em pé. Não sei quantos aqui foram travessos quando crianças e sofreram quedas. E aprenderam com as suas quedas. Eu posso dizer que eu trago no meu corpo as marcas de algumas quedas que eu sofri. O filho caçula de 3, eu fui o mais travesso. Andando de carrinho de rolemã, eu cortei minha perna, tive que tomar injeção dentro do corte. Voltando da escola, em vez de ir para casa, eu fiquei jogando bola na rua, caindo com o braço no meio-fio, quebrei o braço. Quando eu cheguei em casa com o braço inchado, minha irmã dedurou: ô mãe, olha o braço do Ivan. E eu tive que, naquela noite mesmo, ir para o hospital para engessar o braço. E o médico falou: olha, vou ter que colocar no lugar, vai doer, tá? Quando ele encostou a mão, eu já comecei a gritar. Ai, pá! E minha mãe correu, que não queria me ouvir gritando, né? Então, são quedas através das quais nós aprendemos algumas lições. E talvez você também tenha sofrido algumas quedas físicas. Mas esta lição é de uma queda física, mas que, analisando esta sessão, desses versículos 7 a 12, nos apresentam alguns ensinamentos que nos ajudam a permanecermos, poderíamos dizer, em pé. Né? Poderíamos dizer que a grande ideia, a grande mensagem dessa sessão é esta: Deus quer ministrar com profundidade ao seu povo no dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor, e como é bom vermos a casa do Senhor repleta no seu dia. E a convicção que nós temos é que nesse dia, que é o dia do Senhor, Deus quer ministrar ao seu povo. Com base nessa grande ideia, nesse texto, nós iremos dividir a nossa reflexão em 4 partes. A primeira delas, vamos ver que a reunião do povo de Deus no dia do Senhor é importante e é desafiadora. Uma segunda lição é que há um conteúdo vasto a ser ministrado ao e aprendido pelo povo de Deus em suas reuniões. Uma terceira consideração que nós veremos é de que é necessário aproveitar intensamente as oportunidades de ministrar e aprender, mas com objetividade e profundidade. Finalmente, nós veremos que se deve dar poderoso testemunho do Evangelho ao mundo e também à igreja. A primeira consideração é essa: a reunião do povo de Deus no dia do Senhor é importante e é desafiadora. O versículo 7, na sua primeira parte, nos ajuda a pensar sobre isso. Diz assim, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Uma lição aqui interessante, né, é de que Paulo, ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele havia saído de Jerusalém, passando por Cesareia, Ptolemaida, Tiro, e feito todo aquele trajeto que nós vimos ali com ele tinha saído aqui de Antioquia. Paulo tinha saído de Antioquia e fez esse trajeto aqui, revisitando várias cidades. Quando ele chegou em Corinto, ele iria, aqui na Grécia, vir para Jerusalém. Mas houve um conluio entre adversários judeus que queriam pegar Paulo aqui. Então, o que Paulo fez? Não contavam com a minha astúcia, ele voltou por aqui. Ele fez o retorno pela Macedônia e ele chega a Troade para seguir o caminho daqui até Jerusalém, dando um drible nos seus adversários que estão aqui. Então, nós estamos em Troade. É uma cidade portuária. Troade é uma cidade famosa dentro das viagens de Paulo. Foi lá que Paulo teve aquela visão do homem da Macedônia que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso na segunda viagem missionária. E agora Paulo está novamente em Troade.
e aí nós ampliamos o mapa para vermos Troade, é uma cidade portuária. Por isso que no versículo 6 a gente lê: depois dos dias dos pães asmos navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Que porto é esse? Troade. Paulo passou uma semana em Troade, e no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, estava ali reunido com o fim de partir o pão. Essa linguagem de partir o pão tem relação com a ceia do Senhor. Primeiro dia da semana. Os cristãos se diferenciaram do judaísmo, inclusive em relação ao dia de sua reunião de culto. A princípio, o cristianismo era um subgrupo dentro do judaísmo. Mas com o passar do tempo se percebeu que as diferenças eram tão grandes que tiveram que se dissociar. Enquanto os judeus guardavam o sábado, o 7º dia, os cristãos começaram a reunir-se no primeiro dia da semana, dia em que Cristo ressuscitou, dia em que Cristo, primeiro dia da semana, apareceu ressuscitado aos seus seguidores, dia em que cristãos se reuniam também para realizar o seu culto e para o partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor. Foi num dia desses, primeiro da semana, que Paulo e seus companheiros reuniram-se com os cristãos dessa cidade portuária chamada Troade. E é interessante essa questão do pensamento da reunião, do reunir-se. Nossa reflexão nesse ponto é essa: a reunião do povo de Deus no dia do Senhor é importante e desafiadora. A palavra reunir, sinagô, interessante que essa palavra grega sinagô, é da onde vem a palavra também sinagoga, que eram as congregações, as primeiras reuniões, as pequenas reuniões de judeus. Sinagô quer dizer trazer, vir juntos, conduzir, receber com hospitalidade, entreter. Talvez essa última definição, entreter, deve ser deixada de lado, porque o objetivo nosso na casa do Senhor não é trazer entretenimento, é reunir, é trazer, é ajuntar, também é conduzir pessoas ao culto, é receber com hospitalidade aqueles que vêm a participar conosco nas reuniões. Sinagô quer dizer isso. Reuniram-se, e o termo reunir aparece no versículo 7, depois aparece novamente no versículo 8, no cenáculo onde estávamos reunidos. Paulo e seus companheiros haviam passado a semana em Troade. Não obstante isso, o dia do Senhor era uma reunião diferente, era uma reunião espiritual, era uma reunião na qual as atenções estavam voltadas àquilo que seria feito naquele lugar. Todas as reuniões dos demais dias não isentavam os que delas participaram de estarem juntos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para considerar a sua importância e também, ao mesmo tempo, considerarem os seus desafios. Por que era importante? Por ser o primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou, o dia em que Cristo apareceu também nas suas aparições aos seus seguidores. Era um dia que diferenciava aquele grupo também dos judeus, e era uma oportunidade em que a maioria deles poderiam estar juntos, poderiam estar unidos com esses propósitos variados, de se congregarem, de trazer outros, de conduzirem pessoas também para estarem reunidos ali, de receberem com hospitalidade. Isso nos leva a pensar o que nós fazemos nas nossas reuniões. Você tem trazido pessoas? Faz parte do termo sinagô. Você tem convidado gente para vir? Aqueles que vêm, têm sido recebidos com hospitalidade? Entreter, não. Esse é um tipo de consideração ou definição que temos que deixar de lado. A importância do dia do Senhor e do povo de Deus estar reunido. É importante, mas também dizemos que é desafiador. Qual era o desafio da época? Paulo era um pregador itinerante. Nós vimos no mapa que ele estava na sua 3ª viagem missionária. Ele não era um pastor de uma igreja específica. Ele estava de passagem, pregava o evangelho, anunciava, organizava igrejas, e ele seguia o seu caminho. Isso era uma missão desafiadora. Nesse próprio evento aqui nós narramos, que nós estamos lendo,
nós lemos o seguinte no verso 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, olha o desafio de Paulo, estava pregando aquela semana, pregava agora no dia do Senhor, e no dia seguinte ele já seguiria para uma outra localidade. Seu objetivo final era ir até Jerusalém. Desafio de Paulo. E os nossos desafios hoje, quais são? Podemos citar, por exemplo, o desafio da violência urbana, que impede muitas pessoas de estarem presentes aos cultos. O receio de estar saindo à noite, por exemplo, né? Voltar para casa tarde da noite, é um desafio. E como é bom saber que essa igreja aqui presta um serviço de levar pessoas em casa após o culto da noite, especialmente pessoas de mais idade. São desafios que têm que ser vencidos. E um desafio também que existe é do recurso financeiro. No preço que se encontra a passagem hoje, de ônibus, e a gasolina, você ir e voltar, é um investimento pesado. E em muitas circunstâncias se torna desafiador para a igreja estar reunida a igreja no dia do Senhor. Há também o desafio da pandemia. Medo de ser contaminado. E junto com a pandemia surgiu uma outra nomenclatura interessante, que é virtualização do sagrado. Nesse exato momento, quando estamos reunidos aqui, o culto está sendo também transmitido online, virtualmente. E isso é, segundo aqueles que são os eclesiólogos do momento, uma virtualização do sagrado. Aquele sagrado experimentado, muitas vezes somente no presencial, na época pandêmica e até pós-pandêmica, essa questão da virtualização do sagrado vai estar presente no cardápio da igreja, e a gente vai ter que aprender como lidar com isso. Sem desconsiderar que a reunião do povo de Deus no dia do Senhor, ela é importante e é desafiadora. Alguém declarou certa vez que igreja hoje em dia é um lugar perigoso, que as pessoas dão um soco, se cumprimentam com cotovelada, sentam separadas no culto e usam álcool pra caramba. Mas a reunião do povo de Deus no dia do Senhor, ela é importante e é desafiadora, e temos nós que vencer todos os desafios que se apresentem perante nós. Uma segunda consideração é que há um conteúdo vasto a ser ministrado e aprendido pelo povo de Deus em suas reuniões. É um desafio para quem ministra e é um desafio para nós que aprendemos. Veja o versículo 7, na parte B, conteúdo vasto. Onde é que está essa ideia de conteúdo vasto no versículo 7, parte B? Prolongou o discurso até meia-noite. Hoje o pastor Edson me deu aqui um aval, ele falou: pastor, não se preocupa com o horário, não se preocupa não, porque vai ter apresentação de criança, então a gente vai avançar um pouquinho. Eu vou ser bíblico. Prolongou o seu discurso até meia-noite. Apóstolo Paulo. Mas também o versículo seguinte, que é o de número 9, nós lemos o descrever de Lucas. Durante o prolongado discurso de Paulo. E no final, para quem achou graça do até meia-noite, versículo 11, subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Oh, glória! Ouçam glória? Não ouvi risada, mas glória não ouvi. Então, há um conteúdo vasto a ser ministrado, e Paulo tinha muita coisa a ensinar à igreja de Deus em Troade. Ele passou ali uma semana ensinando, mas no dia do Senhor era um ensinamento especial, e ele não diz quando começou aqui, mas diz que ele foi até meia-noite pregando direto, sem interrupção. Foi interrompido por um fato que aconteceu, que foi a queda daquele rapaz. Quando ele voltou para a reunião, até o dia amanhecer. Está cheio de assunto, hein, Paulo? É um assunto das Escrituras Sagradas. Um seminarista estava apavorado. Era um formando,
às vésperas de concluir o seu curso de teologia, e percebendo que em breve iria assumir o ministério, ele disse para o seu professor: professor, eu estou com uma preocupação muito grande, porque tem que pregar no culto da semana, tem que pregar de manhã, de noite, e ainda tem cultos especiais, às vezes aos sábados, tem reunião na casa das pessoas, apresentação de criança. Como é que eu vou encontrar tanta coisa para pregar assim, professor? E o professor respondeu: meu aluno, meu problema é o contrário. Tem tanta coisa na Bíblia para ensinar, e eu não sei quando é que eu vou ter oportunidade de falar a respeito disso tudo, nas oportunidades que eu tenho de compartilhar as Escrituras. Paulo estava convicto de que ele tinha muita coisa para ensinar, e ele teve apenas uma semana em Troade. No dia imediato, no dia seguinte, ele iria partir, seguir viagem. Então ele tinha que ensinar o que ele tinha que ensinar ali naquele momento. E é interessante que, a não ser esse jovem que caiu, não há nenhuma descrição de Lucas de que houvesse algum tipo de enfado na parte dos ouvintes, que estavam convictos de que tinham que aproveitar ao máximo da presença de Paulo e dos ensinamentos que ele tinha para repassar. Aqueles que têm o privilégio de ensinar a palavra de Deus, devemos considerar isso. Há um vasto conteúdo a ser ministrado. Graças a Deus que nós não temos somente uma semana ou um domingo, né? A gente pode paulatinamente passando esses ensinamentos. Mas temos que organizar de tal forma que esse ensinamento seja ministrado. Mas nós também, que todos somos alunos, todos nós aprendemos, temos de igual forma que estar atentos àquilo que está sendo ensinado, para que nós possamos desfrutar desses ensinos. Uma vez eu vi uma consideração interessante, que a escola bíblica dominical é a única escola do mundo que não tem formatura. Você já viu alguém receber diploma da EBD? Você está formado na EBD, não precisa nunca mais vir, porque você já está formado. Não existe isso. Há anos atrás, o pastor Davi Gomes, de saudosa memória, ele pregava no púlpito da Igreja Batista Central de Volta Redonda. E ele, antes de pregar, ele que era conhecido como um grande conhecedor das Escrituras, ele fez um desafio à congregação. Quem aqui fez mais leituras da Bíblia Sagrada? E, para minha alegria, a pessoa que havia feito mais leituras tinha sido a diaconisa Dirce de la Puente Machado. Minha ovelha na Igreja Batista em Vargem Alegre. Irmã, mais conhecida do irmão Daltro e do irmão Dalmir Machado, da Igreja Batista Central de Volta Redonda. Mas o pastor Davi Gomes, com aquele jeito dele, muito engraçado, né? Ele falou: muito bem, minha irmã, a irmã ganhou quem leu mais a Bíblia aqui, mas pode continuar a ler, que a irmã nunca vai saber tudo da Bíblia. Isso é verdade. Há um vasto conteúdo a ser ministrado, e também um vasto conteúdo a ser aprendido. E nunca nós receberemos um diploma de conhecedores máximo das Escrituras Sagradas. No dia do meu exame ao Ministério Pastoral, dia 7 de junho de 1994, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, tinha dois que eu não queria que estivessem lá. O meu reitor do seminário, pastor Ebenezer Soares Ferreira, de saudosa memória, faleceu esse ano, eu creio, e meu professor de sistemática, Klaus Hinden, estavam os dois lá presentes. E o sistemática foi o meu examinador. No final do exame, dada a minha palavra, eu disse: daqui a 10 anos, eu quero ser como Klaus Hinden no conhecimento da Bíblia. Porque eu ficava fascinado com aqueles aulas do professor, como ele citava textos bíblicos, fazia ligações com doutrinas. E eu almejava em 10 anos ser igual a ele, só que eu não seria, porque 10 anos ele ia avançar mais ainda, nunca ia alcançá-lo. Nós sempre temos que aprender mais, e estamos preparados também para ensinar, porque há um longo conteúdo nas Escrituras Sagradas, e temos que estar dispostos a aprendê-lo e repassar esses ensinos também a outras pessoas. E Paulo fez isso. Ele tinha conteúdo e repassou esse conteúdo. Por isso que ele foi até a meia-noite e foi até romper a alva, porque o tempo que ele tinha era exíguo, ele precisava, ele carecia de repassar aquelas informações. Claro que aqui eu não iria à meia-noite, nem até romper da alva, porque haverá outras oportunidades dos irmãos estarem aprendendo mais das Escrituras Sagradas. Uma terceira consideração das 4 é essa.
é necessário aproveitar intensamente as oportunidades de ministrar e aprender, com objetividade e com profundidade. Aqui no culto, você está tendo uma ocasião de aprender. Que aproveite isso com objetividade e profundidade. E aqueles que temos, e você também, quando tiver a oportunidade de compartilhar as Escrituras, faça isso de maneira intensa e de forma objetiva, mas também, ao mesmo tempo, de uma forma que seja profunda. Vemos aí os versículos 8 e 9 de Atos capítulo 20. Diz o texto do versículo 8: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Parece que essa colocação de Lucas é meio sem propósito. Por que tinha lâmpada? O que interessa isso? Dizer que tinha lâmpada. O cenáculo era esse ambiente no lugar mais alto de uma construção, geralmente no terceiro andar. Vamos lá. E nesse lugar chamado cenáculo, que era um local onde se faziam reuniões, era um ambiente onde estavam ali reunidos. Deu uma travada, você pode passar para mim então, no dedinho mesmo? Onde estavam reunidos os servos do Senhor naquela ocasião. Não, vamos lá. Lá no último andar, lá. É um lugar onde se fazia as refeições. Geralmente eram lugares onde tinham janelas amplas. Aqui tem só uma, mas no cenáculo havia várias janelas amplas. Então, na sala de cima, parte alta de uma casa, onde era servida a ceia. O pessoal está lá olhando o Eutico caiu lá embaixo. Esse é o cenáculo. Quando o Eutico caiu, esse detalhe das lâmpadas, que não era lâmpada de energia elétrica, mas sim tochas, Lucas descreve aqui como um detalhe que é muito importante. Imaginem um ambiente cheio de gente e cheio de tochas também. Vai acontecer duas coisas. Vai aquecer o ambiente, que é daquelas várias tochas, e a fumaça também. Por que Eutico foi para a janela? Devia estar um calor tremendo naquele ambiente, além da fumaça. Ele falou, vou ficar aqui na janela, onde está correndo um ventinho, para eu não ficar nesse ambiente quente aqui, nem pegando essa fumaça. Só que o texto nos indica, no versículo 9, que esse jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, ele adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Terceiro andar, então imagina 3 metros cada um andar, mais 1,5 até a janela, 7,5 metros de queda livre do Eutico, lá para baixo. Fugindo do calor, fugindo da fumaça, mas do sono, ninguém. O inimigo que ninguém consegue vencer é a morte nas Escrituras, mas o sono é outro. Quando você está com sono, não adianta. Tem aqueles motoristas de caminhão que tomam um ribite, né? Para tentar ficar acordado. Mas quando passar o efeito do ribite, já era. O sono, ele tem um poder tão grande que ele nos vence. E esse jovem Eutico foi vencido pelo sono. E como ele não conseguiu se equilibrar, caiu. O nome Eutico, você sabe o significado do seu nome? O meu nome, Ivan, ele é russo. E, ao mesmo tempo, em espanhol, meu nome é Juan, em português é João, em inglês é John. Porque Ivan é João em russo. E o nome João quer dizer Deus é gracioso. Não sei se você sabe qual é o significado do seu nome. Eutico significa próspero, feliz, afortunado. Mas ele teve uma infelicidade tremenda naquela queda dele. Porque o autor tem o cuidado de dizer que ele não estava lá dormindo, ele caiu dormindo. Ele foi levantado morto. Morto. Ele morreu de fato. E aí uma lição interessante também, né? Esse livro aqui, publicado em inglês em 2013, Saving Eutychus em inglês, poderia traduzir salvando Eutico ou até poupando Eutico, para que não aconteçam mais Eutíchicos. Então, poupe de que isso aconteça. Como? É como pregar a palavra de Deus
e manter as pessoas acordadas. Esses dois autores, Gary Miller e Phil Campbell, eles pegam essa passagem bíblica aqui e escrevem um livro sobre como pregar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo deixar as pessoas acordadas. E aí vem a ideia da objetividade e a ideia da profundidade. Em relação à objetividade, né, nós pregadores temos uma desculpa, né? Se eu pegar alguém dormindo, até Paulo pregando, o cara dormiu, por que não vai pregar com o Ivan pregando, né? Eu estou livre, né? Aliás, estava dirigindo uma vez uma vigília de oração, que é dia 31 para o 1º, né, de dezembro, e no meio do meu sermão, lá no fundo, uma pessoa fez, o cara estava dormindo, ele acordou e no meio do sermão. Mas se até Paulo dormir, então estou livre, né? Salvando Eúticos, evitando que eles surjam, sendo objetivos. É uma desculpa, mas também é uma advertência. Qual a advertência para nós? Não foi o caso de Paulo, mas somos advertidos, como pregadores contemporâneos, a não pregarmos sermões espada. Pastor, sermão espada é o sermão lá da armadura de Deus, né? Espada do Espírito, que é a palavra. Não. Sermão espada é aquele que é longo e chato. Nós somos advertidos a não pregarmos sermões assim, mas sermões que causem realmente impacto, o impacto da palavra de Deus na vida da pessoa e ungidos pelo Espírito Santo do Senhor. Temos que ser objetivos. Nós vivemos numa época que carece muito de objetividade. Já ouviu falar sobre as gerações de acordo com letras? A geração X é aquelas pessoas que nasceram de 1960 a 1980. Não sei quantos aqui estão nessa faixa etária, eu estou. A geração Y, que são os chamados millennials, são os que nasceram de 1980 até 1995. São jovens, estão de 25 a 40 anos. A geração Z é quem nasceu de 95 até 2010. Então, de 10 anos até 25 anos. A geração alfa é o pessoal que saiu do ovo agora. Tem no máximo 11 anos. E essa geração de hoje em dia, que já nasceu com o celular na mão, é uma geração que quer objetividade. Imagina esse sermão de Paulo, que virou até amanhã da alva. Cabia num vídeo de TikTok? Cabia não. E TikTok é segundos, não chega nem a 1 minuto às vezes. Mas nós temos uma geração assim. Até os podcasts que têm 2, 3 horas, a pessoa lança na internet o quê? Os cortes. Aí dá 3 minutos, dá 5 minutos. E quem se interessou, vai lá e assiste a entrevista inteira de 3 horas, de 4 horas. Né? Somos chamados, portanto, a sermos objetivos. E ser objetivo não é ser curto na sua mensagem. Você muitas vezes pode ser objetivo com profundidade e com um tempo maior. A questão da profundidade na nossa reflexão é a necessidade de aproveitar intensamente aquela ocasião que estamos tendo ali. Paulo procurou aproveitar o máximo a ocasião de ministrar as pessoas, porque ele tinha que ir embora no dia seguinte. Ele nem sabia se retornaria a Troade algum dia. Quando ele segue a viagem e vai até Mileto, ele manda trazer os bispos, os anciãos de Éfeso, para vir encontrar com ele em Mileto. E ele conclui aquela conversa com aqueles anciãos, dizendo, olha, depois de hoje, vocês não vão tornar a ver o meu rosto. E, de fato, não foi visto novamente por aqueles de Éfeso. Mas de Troade, ele foi visto. Porque lá em Troade que Paulo foi preso e foi levado a Roma, para o seu segundo encarceramento em Roma, aonde ele veio a falecer. Mas ele não tinha convicção de que ele ia voltar a Troade, então ele tinha que ensinar tudo o que ele tinha que ensinar naquela ocasião aí, e de fato ele fez assim, e o versículo 12 diz que ele partiu depois daquilo. Versículos 11 e 12. E assim, final do versículo 11, e assim partiu. Então, o que ele tinha planejado, ele fez. Pregou uma semana, pegou um domingo do Senhor, virou até a alva, e depois ele partiu, ele foi embora para continuar a sua jornada. Então, essa é a nossa terceira consideração. É necessário que nós aproveitemos intensamente as oportunidades de ministrar e também de aprender com objetividade e, ao mesmo tempo, também com profundidade. Paulo estava remindo o tempo.
E ele mesmo, quando fala de Efésios, capítulo 5, versículo 16, ele fala sobre isso. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Você já pensou nessa palavra remindo? O que quer dizer remindo? Remindo, no grego, é hexagorazomenoi. O que quer dizer isso? Ela vem da raiz da palavra hexagorazo, que quer dizer remindo, e significa resgatar da perda, tirar a vantagem completa, aproveitar o máximo da oportunidade. Foi isso que Paulo está fazendo ali, remindo o tempo em Troade, tirando o máximo daquela oportunidade que ele estava tendo para compartilhar esse vasto conteúdo da palavra de Deus. E nas ocasiões que Deus nos concede, temos nós também que aproveitar o máximo, evitar perda de tempo, tirar a vantagem completa, aproveitar o máximo da oportunidade que Deus coloca em suas mãos. E aí lembramos inevitavelmente de Moisés no Salmo 90, quando ele nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Finalmente, irmãos, deve-se dar poderoso testemunho do Evangelho ao mundo e à igreja. De onde nós inferimos essa afirmação? Versículos 9 a 12. No versículo 9, nós lemos que esse jovem Eutico, sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um sono prolongado, durante um sono inevitável. O discurso de Paulo é prolongado, ele foi vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Quando aquelas pessoas foram lá e encontraram, está lá um corpo estendido no chão, General de Oliveira, falecido, né? Está lá o corpo estendido no chão. Ele estava morto, não estava dormindo, não. Estava morto. Até que Paulo chegou. E o texto diz para nós que Paulo, no versículo 10, descendo, porém, Paulo, e é interessante, né, o porém, todavia, contudo, no entanto, é uma conjunção adversativa, que faz oposição àquilo que foi dito antes, ou seja, ele foi levantado morto, mas quando Paulo desceu, aconteceu algo diferente, oposto. Qual foi o oposto? Inclinou-se Paulo sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, a vida nele está. Tanto é que o versículo 12 diz que conduziram vivo o rapaz, mas ele tinha morrido mesmo. Mas aconteceu ali um milagre divino. E da onde vem essa declaração nossa, da nossa necessidade de dar poderoso testemunho do Evangelho ao mundo? Ao mundo, porque imagine se aquele rapaz tivesse morrido. E lá tem esse pessoal rindo daí, pessoal esquisito, que se reúne no cenáculo lá, ó, caiu um cara lá de cima e morreu. Essa seita aí, está matando gente. Imagina o escândalo que ia ser. Paulo ia embora, ia ficar aquele mau testemunho, e aquele Jesus ensinado ali, lembremos que é um ambiente grego, não é um ambiente que conhece a história do Messias prometido no Antigo Testamento, era um ambiente estranho às profecias de Deus. Então, aquela imagem de uma seita que pessoa cai e morre, ia criar um impacto extremamente negativo para a mensagem do Evangelho em Troade. Temos que dar um poderoso testemunho e cuidadoso ao mundo. Uma vez um pastor amigo meu de uma igreja batista, disse que, concluída a assembleia, reunião de negócios da sua igreja, durante a assembleia, houve uma confusão, ainda bem que não acontece isso normalmente nas igrejas batistas, né? Houve uma discussão, e a discussão que aconteceu ali foi entre pessoas da mesma família, de sangue. Pessoas que trouxeram problemas de casa, das suas famílias, e implantaram dentro da igreja. E não acabou na assembleia não, pastor. O pessoal saiu pela rua, aqueles familiares discutindo, e as pessoas do prédio, das casas, olhando o que estava acontecendo, os crentes saindo do templo e discutindo aos berros na rua. Que imagem que deixou. Precisamos dar um bom testemunho, um testemunho poderoso ao mundo, às pessoas que nos veem. Quando nós saímos do templo, nós estamos pregando também. Na nossa convivência com a nossa família, com os nossos vizinhos, nós estamos pregando também. E um testemunho mal dado pode ter um impacto para a pregação do Evangelho de Cristo. Se aquele jovem tivesse permanecido morto, Paulo ia embora, imagina o estrago que ia ficar naquela cidade. E essa seita aí mata a gente, cuidado, hein? O pessoal se reúne e morre, outro caiu lá e morreu. Mas em Lucas capítulo 9, versículo 56, Lucas 9, 56, nós lemos: pois o Filho do Homem
não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Poderoso testemunho dado ao mundo, através de um milagre. Mas, pastor, hoje acontece esse milagre de ressurreição? Hoje acontece um milagre maior. O hino 7 do nosso cantor cristão, chamado Maravilhas Divinas, no seu coro diz: no céu e na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas o seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Essa é a maior maravilha que temos a apresentar às pessoas no mundo. É maravilha, nós temos que compartilhar o amor de Deus aos perdidos. Essa quantidade, esse número grande de milagres, eles foram diminuindo à medida que a Bíblia, o Novo Testamento, ia sendo completo, ia sendo escrito. E quando a Bíblia se completou, esse número de milagres que confirmavam a pregação, não tinham mais necessidade de acontecer em tanta profusão assim. Porque, como o próprio apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, nos versos 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem, a mulher, a pessoa de Deus, seja perfeito e perfeita, e perfeitamente preparado para toda boa obra. É a palavra de Deus que confirma aquilo que está sendo anunciado. Testemunho ao mundo, mas também testemunhar à igreja, O versículo número 11 diz, Paulo subindo de novo, partiu o pão, comeu, e assim partiu. Ele falou, diz o texto no verso 11, largamente até o romper da alva. Se aquele rapaz tivesse permanecido morto, Paulo não ia conseguir pregar mais uma palavra, nem um minuto. Mas como aquele jovem voltou à vida pelo poder do Senhor, ele teve autoridade, porque aquele milagre confirmou o que Paulo estava pregando. Confirmou o Cristo que ele pregava. Então ele pôde pregar até amanhã, e todo mundo lá com o olho atento ao que ele estava pregando. Hoje, já que a Bíblia substitui esses milagres, quando nós pregamos a palavra, as pessoas estão atentas àquilo que está sendo dito. Mas se eu faço reunião de entretenimento, aí não. Mas quando a palavra é pregada, a atenção daqueles que estão sedentos pela palavra. Testemunho para a igreja, testemunho para o mundo. A igreja, animada por aquele sinal, permaneceu atenta até romper da alva. E no dia seguinte, Paulo partiu. E o verso 12, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Quando nós pregamos a palavra em consonância com a própria palavra, que demonstra o amor de Deus, e ensinando sobre Deus, nós temos a certeza que Deus está conosco. O próprio Jesus que disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E a promessa, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deve-se dar poderoso testemunho do Evangelho ao mundo, e também à igreja de Cristo. Texto de Lucas e texto de Mateus que nós mencionamos. Apenas para recordar as lições de uma queda, que nos ensinam a permanecermos em pé na nossa jornada cristã. A reunião do povo de Deus no dia do Senhor é importante e é desafiadora. Há um conteúdo vasto a ser ministrado e aprendido pelo povo de Deus em suas reuniões. É necessário aproveitar intensamente as oportunidades de ministrar e aprender, com objetividade, mas também com profundidade. E, finalmente, se deve dar poderoso testemunho do Evangelho ao mundo e também à igreja. E que o Senhor nos abençoe a aprendemos juntos lições de uma queda que nos ensinam a permanecermos em pé. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, porque podemos, na Tua palavra, aprender lições valiosas para as nossas vidas.
E nós te clamamos, ó Deus, que quer nas ocasiões que tenhamos de ministrar, ou de sermos ministrados pela Tua palavra, que possamos utilizá-las e desfrutar delas intensamente, com objetividade e profundidade, aproveitando cada ocasião, em especial no Teu dia, Senhor, como é o dia de hoje. Que possamos retornar para os nossos lares ao final desse culto, alimentados pela Tua palavra e desafiados para darmos continuidade à nossa presença na Tua casa, no Teu dia. É o que nós oramos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Te convido a se colocar em pé, por favor, e cantar. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Hoje nós somos ministrados, aprendemos a palavra do Senhor, aprendemos que temos que sugar o máximo que aprendemos que temos que levar a palavra e testemunhar dessa palavra que falamos, e que hoje que nós já estamos ajoelhados diante do Senhor, mas chegará um dia que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós possamos proclamar a todas as criaturas o Evangelho desde já, para que desde já essas pessoas possam se ajoelhar diante do Deus vivo. Vamos cantar? Seu santo nome.
Vamos orar, irmãos. Depois desse culto abençoado, Deus falou profundamente ao nosso coração. Antes de nós orarmos, eu gostaria de agradecer o pastor Ivan pela palavra abençoada, como sempre. Sempre será meu professor. E eu pedi para ele, para os irmãos interessados, adquirirem o livro pela editora Amazon. O livro dele está lá. Não é qualquer livro que é postado pela Amazon, não, pastor, né? Religião e Política nos Estados Unidos. Os irmãos que tiverem interesse, vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Foi o que nós acabamos de cantar. Ó Pai, obrigado porque a palavra do Senhor perpetuou por séculos e ela alcançou os nossos corações e fomos escolhidos pelo Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos vindo à casa do Senhor, temos aprendido do Senhor, a palavra do Senhor tem sido ministrada a cada coração aqui. Ó Pai, que não haja em nós letargia, que não haja em nós sonolência espiritual, que possamos, ó Pai, estar vigilantes, possamos estar atentos à palavra do Senhor, porque os dias estão perto do fim. Ó Pai, que nós não venhamos a dormir nas janelas, nas portas das nossas casas. Pai, que nós possamos estar, ó Pai, vigiando, atento às coisas que entram à nossa casa, que entram pelos nossos ouvidos, para que possamos estar, ó Pai, atentos à palavra do Senhor. Ó Pai, obrigado porque o teu servo foi usado nesta manhã poderosamente aos nossos corações. E por isso, Senhor, que o Senhor o abençoe grandemente e que a palavra do Senhor também nos abençoe para que possamos reproduzir aquilo que foi ensinado nesta manhã. Obrigado, Pai, por cada família aqui. Obrigado, ó Pai, por todos que clamaram ao Senhor. Que o Senhor venha retribuí-los e ao longo da semana eles possam ver a glória do Senhor. Obrigado, ó Pai, e prepara-nos para o culto desta noite, que também a palavra do Senhor possa ser reproduzida aos nossos corações. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás.
nesse mundo.